pessoal! Espero que agora tenha dado certo. Eu já estava 15 minutos falando, só que eu acho que estava no lugar errado. Então eu peço super desculpa para vocês. Espero que. Acho que algumas pessoas só conseguiram assistir o que eu falei, então a gente vai falar tudo de novo, tá? Desculpem, é a primeira vez que eu entro, que eu faço, nunca tinha entrado. Então, bom, vamos lá. Eu agradeço muito a Carla por ter me convidado, né? Eu tô morrendo de saudade de todos vocês. Eu tô morrendo de saudade das nossas reuniões, lá nas associações, dos beijos, dos abraços, de todo mundo contar, das festinhas de aniversário, enfim. Bom, eu não sei se todo mundo já entrou. Vamos ver se o pessoal está conseguindo entrar, que daí a gente já começa a falar, tá? Deixa eu só ver aqui se está tudo. Oi, doutora, se pesquisar lá na minha página, aí ele entra direitinho, aí ele vai mostrar quais são as suas páginas. E aí ele vai entrar. Deixa eu ver se eu consigo. É que eu não consigo mexer daqui, peraí. Gente, vamos ver se deu certo. Deixa eu ver. Deu certo? Bom, então vamos começar. Desculpem, gente. Eu tava em outra página sem querer e falei um monte de coisa. Tava conversando lá com vocês, achando que estava em casa, mas eu acho que eu tava meio sozinha. Bom, a Carla me chamou, me convidou hoje para a gente conversar um pouquinho sobre esclerose múltipla nesses tempos de pandemia, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter, enfim, vou falar sobre tudo, tá? Todo mundo acho que já ouviu falar bastante sobre o coronavírus, tá? Covid-19. Ele foi descoberto em 2019, ano passado, na China, que inicialmente foi o epicentro da epidemia, depois Europa, né? E chegou até nós agora no Brasil. Bom, quando chegou aqui, nossa maior preocupação foi o isolamento social. Todo mundo teve que ficar isolado. Por quê? Porque esse vírus ele transmite muito fácil e ele tem uma virulência muito grande. Então, só o contato, enfim, aglomerações, acaba disseminando, né, uma infecção. E muitas pessoas vão evoluir como portadores assintomáticos, não vão ter nada, nem vão saber que teve. Algumas pessoas podem evoluir com falta de ar, tosse, febre, podem precisar de uma hospitalização ou podem precisar até de uma UTI. E pensando nisso, a gente não quer que ninguém seja hospitalizado, muito menos vá para uma UTI. A gente quer cuidar muito bem dos nossos pacientinhos para que todos fiquem bem. Então, por esse motivo, a gente está sempre falando: fique em casa. Com tudo isso de ter que ficar em casa, surgiram vários problemas que a gente não estava esperando, ou estava esperando, né? Que é a angústia de estar em casa, que é a angústia de estar sozinho muitas vezes, porque às vezes familiares saem para trabalhar e você tem que ficar em casa mais de mês em casa, sozinho, às vezes assistindo televisão, aquela rotina só em casa, sem sair. Enfim, às vezes é angustiante. É angustiante também para quem faz uso de algumas medicações. Então, eu estava explicando anteriormente que dentro das medicações que o Ministério da Saúde permite para gente o tratamento, né? Então, que a gente divide em primeira, segunda, terceira e quarta linha, a gente se preocupa muito com quem faz uso de fingolimod,
e também com o ocrelizumab, que chegou há pouco tempo no Brasil, né? E alguns pacientes fazem uso. Bom, quem faz uso de glatiramer, quem faz uso de interferon, quem faz uso de tecfidera, teriflunomida, né, que é o obágio, a gente fica um pouquinho mais tranquilos. Por quê? Porque a imunidade não está tão alterada. Então, quais são os cuidados? A pessoa pode estar livre? Não, tem que ficar em casa também, como qualquer pessoa, tá? Age como qualquer um da população. Mas a gente tem uma preocupação não tão grande com essa população de pacientes. O fingolimod, a gente se preocupa um pouquinho mais. Por quê? Acho que todo mundo que faz o de fingolimod vê a nossa angústia na hora de olhar o hemograma, ver quantos linfócitos tem, como é que tá. A gente está sempre ligando para saber, olha, você não fez hemograma, vem aqui, dá uma passadinha. Todo mundo sabe que eu adoro ver vocês, né? Estou sempre ligando, querendo informações, querendo vê-los. E então a gente fica um pouquinho mais preocupado. Então, quem faz uso de fingolimod, ocrelizumab, rituximab, gente, são 12 semanas em casa, sem sair de casa, tá? E para isso, ninguém vai morrer de tédio, não. A gente já está programando um monte de coisa para fazer com vocês. Então, a gente vai começar a fazer os encontros, tá? Eu ainda não sei por onde, porque eu não sou muito boa nessas coisas. Vocês viram que eu fiquei aqui 15 minutos para conseguir encontrar com vocês. Então, a gente vai fazer os encontros para discutir filme, e só filme legal, tá? Nada de filme que chora, porque eu sou uma manteiga derretida, e eu choro com tudo, até comédia, se casa no final, eu tô chorando. Então, a gente vai fazer, eu acho que de sexta-feira, ainda não tenho certeza. Então, o primeiro eu vou propor, e depois os próximos, cada um vai propondo e a gente vai assistindo, daí a gente discute, vai ser um momentinho da gente se encontrar, bater papo, conversar, enfim. E vão ter outras coisinhas também que a gente está pensando. Primeira parte foi, primeira etapa foi montar a corrente do bem. Eu sou extremamente grata a todos que me ajudaram, porque eu acho que foi muito angustiante para muitos pacientes saberem que a Unime estava fechada. Mas não é porque a Unime está fechada que não tem atendimento, que não tem carinho, que não tem atenção. Todo mundo tem atenção, tem carinho, vai ter receita, nunca vai faltar nada. Eu sou extremamente grata ao Ricardo da farmácia, que é extremamente gentil, me ajudou muito com muitos pacientes. A dona Graça, que é um anjo na minha vida, me ajudou muito nessa fase de pegar tudo que os pacientes precisavam para a gente ver o que era viável, o que a gente podia fazer, como que a gente podia ajudar. A Natália, enfim, as associações. Então, eu sou extremamente grata a todos pela corrente do bem, que já foi, deu super certo essa semana. E a gente vai continuar fazendo. E agora a gente vai propondo outras coisinhas aí durante a semana para que a gente possa estar mais juntinho um do outro, tá? Bom, o natalizumab, que é a quarta linha de tratamento, então eu já falei do primeira, tá? Que é o glatiramer e os interferons. A segunda linha, que é o tecfidera e o albágio. A terceira linha, que é o fingolimod, fique em casa com todo cuidado, 12 semaninhas comigo, tá? E o natalizumab. O natalizumab, graças a Deus, sim, nessa fase a gente tá bem tranquilo. Ele, lógico, a gente sempre se preocupa com LEMP, tem que fazer JC, mas para a pandemia, pensando nesse momento de pandemia, a gente fica tranquilo, porque não é uma medicação que coloque o paciente em risco, tá? Porque ele não altera tanto o quadro imunológico do paciente. Bom, eu tô chegando um monte de recadinho aqui, muito legal, gente. Vocês sabem que eu amo vocês. E fiz uma camisetinha hoje aqui pra live, olha, não sei se vai dar pra ler, mas para todo mundo ficar em casa, tá? E eu amo vocês, vocês sabem disso. Tô morrendo de saudade, eu acho que o dia de ambulatório sempre foi um dia muito gostoso, muito. E tem se tornado, né, um encontro muito gostoso. Graças a Deus, todos estão muito bem. Então, é um encontro mesmo, é um encontro para a gente conversar, saber como é que tá. Tem muitas coisinhas acontecendo no nosso ambulatório, antes do ambulatório. E
E a gente vai fazer muito mais coisas, né? Que é o que a gente chama de sala de espera. Então, acho que muita coisa vem mais pra frente um pouquinho, mas vai ser muito legal, vai ser bom esperar. E a gente criar um outro tipo de vínculo, um vínculo virtual, mas com muito amor. Bom, e algumas pessoas ficam muito ansiosas. Então, assim, durante esse período, eu tenho recebido muitos recados. Ontem teve uma paciente que falou assim: Você esqueceu de mim? Eu falei: Não, calma. Eu tô respondendo em 230 mensagens para eu responder. Calma, que eu não esqueci de ninguém. Eu tô respondendo até meia-noite eu acabo. E dela começou a rir. Daí em seguida já chegou a dela e eu respondi. Então, assim, tem muita gente muito angustiada, muito preocupada. Eu contei na outra live que eu estava fazendo comigo mesma que uma paciente minha ligou esses dias avisando que ia parar a medicação fingolimod. E eu quase infartei. Por quê? Porque parar a medicação corre um risco muito grande de um rebote da esclerose múltipla. Ou seja, a paciente que está bem, está em casa, ela pode sofrer um surto, dependendo do surto, precisa de corticoide em altas doses. Esse corticoide pode aumentar a replicação viral, pode precisar de um hospital, uma UTI, enfim. E daí, qual que é a minha preocupação? Como é que eu vou colocar uma pacientinha minha que eu amo dentro de um hospital com vários casos de coronavírus? Então, gente, pelo amor de Deus, nada de abandonar tratamento, tá? Está bem com aquele tratamento? Vamos ter, assim, todos os cuidados possíveis e não largar o tratamento. Tá angustiado? Me liga. Tá com algum problema? Manda recado. A gente vai se encontrar virtualmente, né? Não pessoalmente, mas virtualmente a gente vai se encontrar, a gente vai estar juntinho, vamos estar conversando. Eu fico muito feliz de falar com vocês. Às vezes eu não consigo, assim, com muita tão rápido responder, mas eu respondo todo mundo. Eu sempre peço, olha, se for alguma coisa mais urgente, dá um toque, manda de novo, porque às vezes, em pouquíssimo tempo, assim, ai, são muitas mensagens. Mas a gente, com todo carinho do mundo, a gente tenta responder. Bom, gente, manda perguntas para eu saber também o que falar, porque só para eu saber assim o que vocês querem saber mais, porque como está sendo muito discutido tudo. Bom, uma pergunta que esses dias eu recebi, então eu vou falar para vocês assim as perguntas que eu tenho recebido, tá? O uso da máscara de pano. Bom, o uso da máscara de pano pode ser feito. Existem alguns materiais que são liberados, eu até passei esses dias para a Graça, para que a Graça passasse para alguns pacientes que estavam com dúvida, tá? Existem alguns materiais que a maior parte das pessoas que fazem já estão cientes desses materiais, algodão, enfim. E pode ser usado. A única coisa é que nós, profissionais de saúde, nós não podemos, tá? Ir para o hospital com essas máscaras de tecido. A gente tem as máscaras certas, todo EPI é fornecido pelo hospital, enfim. Então, pode usar, tá? Que a Graça me perguntou, tiveram outros pacientinhos que perguntaram. Mas, gente, lembrando, se você faz uso de fingolimod, se você faz uso de ocrelizumab, se você faz uso de rituximab, por favor, não vai sair na rua, tá? Pede para alguém sair, fazer compras, ir no mercado, enfim. Mas não saiam. Me liga, se eu estiver passando em algum mercado, eu vejo que vocês precisam, tá? A gente faz o serviço de Uber também. E então, assim, essa foi uma das perguntas que me fizeram bastante. Uma segunda pergunta é sobre o tempo de infusão, tá? Bom, o tempo de infusão, a gente está espaçando um pouquinho, isso eu tô orientando direitinho, então assim, eu não vou ficar falando aqui de quando em quanto tempo, porque eu prefiro que quem estiver me assistindo pergunte para o seu médico, mas a gente está espaçando, então os pacientes que estão em uso de ocrelizumab, eu também estou dando uma espaçada, tá?
Para quem mora em Santos e faz uso de natalizumab, a gente está pedindo para vocês ligarem no BIA, no programa BIA. Se não tiver o 0800, depois eu passo para vocês, tá? É só digitar também programa BIA Biogen, que já aparece no Google. E para vocês se cadastrarem, porque a infusão não vai ser feita no hemonúcleo, como estava sendo feito dos pacientes que fazem pelo SUS. Vai ser feito agora na clínica, na Bioimune, tá? Então, vocês podem só se cadastrar, se tiverem qualquer problema, vocês me avisem. E vai ser feito na Bioimune. Lá é excelente, a Karine é uma graça, tem todos os cuidados possíveis. Mas antes de fazer também, liga pra gente poder orientar se tá na hora, se é para fazer, se não é para fazer, enfim, tá? Bom, deixa eu ver se chegou alguma perguntinha aqui. Estou tomando prednisona. Tem alguma alteração em alguma coisa? Gente, assim, o corticoide, a gente sabe que aumenta o tempo de replicação viral. Do mesmo jeito que a gente. Que durante. Porque tudo é muito novo, né? É um vírus que surgiu no final do ano passado e chegou no Brasil, se não me engano, por volta de 23 de janeiro, enfim. E a gente está aprendendo tudo isso nesses últimos meses. Então, o ibuprofeno, sabe-se que aumenta a replicação viral, corticoide também, só que tem algumas pessoas que precisam fazer uso contínuo do corticoide, tá? Não só para esclerose múltipla, mas eu tenho pacientes de miastenia graves que precisam e que não podem deixar de fazer uso, então a gente faz toda uma orientação, tá? E a orientação principal é ficar em casa, se cuidar para não entrar em contato com esse vírus, tá? Então, muito cuidado com os familiares em casa, assim, todo cuidado é pouco, isolar áreas em casa para não entrar em contato e, e se Deus quiser, vai ficar tudo bem. Então, tendo todos os cuidados, álcool gel, limpeza para todas as superfícies, lembrar, eu acho que eu falei no outro vídeo, né? O coronavírus, ele é um vírus, ele é pesado. Eu estava até contando uma história que foi até engraçado, se não fosse trágico, né? Eu estava chegando em casa de máscara, tudo direitinho, já tinha feito toda a higiene com álcool gel antes de entrar no elevador. Também limpei o elevador, botou toda a culpada. Quando eu entrei, quando eu fui abrir a porta do meu andar assim, tava entrando um vizinho. E o vizinho me deu um banho de alguma coisa, que eu levei um susto, ele. Eu falei, nossa senhora, eu tô até tonta agora. Eu fui pelo menos sem corona, né? Porque depois desse banho. E, na verdade, gente, não tá no ar, assim. O vírus, ele é pesado. Então, mais do que sair espirrando álcool no rosto de todo mundo, gente, é nas superfícies. Limpem bem superfícies, limpa bem o chão, limpa bem a maçaneta da sua casa, o carro quando sair, entendeu? Os familiares que saíram e voltaram, limpa tudo, deixa. Aqui na minha garagem eu tenho um vidro de Veja. Então, na hora que sai do carro, já limpa tudo, porque depois a gente não sabe se depois vai ter que sair com alguém, se vai ter que. Enfim, fica tudo limpo, já limpando tudo. Então, sempre pensar nisso, tá? Então, quem usa prednisona tem esse risco, mas às vezes o risco da doença é muito maior do que o risco de estar tomando a medicação. Sempre lembrar, tome todos os cuidados e fale sempre com o seu médico, sempre, sempre, sempre. É um casamento, lembra, gente? Eu sempre falo isso para meus pacientes. Agora a gente casou, estamos casados, não pode mais separar, tá? Deixa eu tirar um negócio que apareceu aqui na tela.
Bom, vamos lá. Ai, gente, todo mundo falando da camiseta. Eu fiz, foi uma correria, porque a Carla me chamou essa semana e a Rose, que vocês conhecem, né? Todo mundo conhece a Rose, que participa comigo em todos os eventos, trabalha aqui comigo. E a Juju, que tá aqui me ajudando também, ó, foi ela que me ajudou a colocar. Elas me ajudaram a pensar na camiseta. Eu falei o que eu queria escrever, elas foram atrás, me ajudaram, enfim, muito queridas. E vocês também, muito obrigada. A Leia. Leia, depois eu falo com você por mensagem, tá? Mas continua, tá tudo certo. Mas depois a gente se fala, tá bom, querida? Eu te ligo. Doutor Alcides. Nossa, gente, são várias pessoas aqui. Eu vou ver o que tem de pergunta. Sintam-se todos beijados, abraçados, enfim. Bom, tem uma pacientinha que tomou a segunda dose do Ocrevus ontem. Precisa usar máscara até dentro de casa? Bom, Dani, é o seguinte. Se dentro de casa todo mundo tá confinado, tá todo mundo em casa, quietinho, enfim, não tá saindo, entrando, fica tranquila. Eu tenho um paciente que faz uso de ocrelizumab, ele teve que fazer uma dose recente e a orientação ele tá isolado de todo mundo da casa, por enquanto, a gente já está monitorando, mas porque ele tem muitos filhos. Então, criança acaba carregando, né, mais facilmente, mas todos da casa só ficam em casa e o único que trabalhava fora, que voltava, acabou se afastando na casa de um familiar. Então, assim, se tiver muita gente que sai, que entra, seria prudente usar, tá? Nesse período. Posso tomar a vacina da gripe? Pode, pode sim, tá? A vacina da gripe não tem problemas, pode ser usada. Aqui a gente tem a doutora Giovana que nos orienta, que é infectologista, ela faz toda a parte de neuroimunologia junto com a gente. E a orientação é tomar a vacina, tá? Da gripe. Mas, lógico, sempre falar com o seu médico antes, tá? Então, lá na Unimes, a gente orienta os pacientes, eles passam sempre por uma avaliação com o infectologista antes de passar as fases da medicação. E agora, uma das perguntas que nós fizemos e foi autorizado a tomar a vacina da gripe, tá? Pode tomar sem problemas. Bom, vitamina D e zinco. Eu sabia que essa pergunta ia chegar. Então, gente, a vitamina D é super, assim, é um assunto complexo, né? A vitamina D, ela ajuda, mas não precisa tomar altas quantidades, tá? A gente sempre faz, acho que todo paciente com esclerose múltipla faz seus exames regularmente, o médico solicita a dosagem sérica. Se tiver muito abaixo da normalidade, você repõe para que o paciente esteja na normalidade, tá? Não existe, muitos pacientes mandaram fórmulas escrito, fórmula para coronavírus, enfim, gente, não existe, tá? Não existe nada que possa ser vendido, que seja específico para isso, tanto que tem vários trabalhos que ainda estão saindo, tá? Trabalhos estudando a azitromicina com a hidroxicloroquina, ivermectina, enfim, são estudos que estão saindo, lembrando que o vírus surgiu agora, e a gente ainda tem muitas coisas anticoagulante, tem hospitais com protocolos para anticoagulante, porque viram que tem uma alteração na microcirculação, enfim. Mas são estudos que estão saindo, estão sendo publicados e a gente faz dependendo do paciente, de como está a evolução da doença, tá? Então, para vitamina D e zinco, pode tomar? Pode, mas não em grande quantidade, só o que seu médico te orientar para chegar na normalidade, tá bom?
Vitamina C. Ah, vitamina C também pode tomar, gente, pode tomar, mas pensando que não, você não vai estar protegida para o coronavírus só porque tomou a vitamina C. Toma como todo mundo toma sempre, para evitar as gripes de julho, enfim, do inverno, mas não existe nada específico para coronavírus, tá bom? Bom, um portador de esclerose múltipla pode iniciar o medicamento ocrelizumab nesse período ou é melhor esperar? Melhor esperar, tá? Já saíram várias orientações para que se puder esperar, melhor esperar. Porque logo depois que você faz o ocrelizumab, ele vai depletar toda a linhagem de CD20 dos linfócitos, que nos ajudam muito na nossa imunidade. Então, o paciente ele fica imunossuprimido. Tanto que para pacientes que fazem uso de ocrelizumab, gente, são 12 semanas em casa, com todos os cuidados possíveis. E eu acabei ampliando o período um pouquinho, tá? Para sair dessa pandemia, sair dessa fase, para que ninguém corra riscos. Eu acho que sem o coronavírus, a gente já fica atento a esses pacientes. A gente já fica bem pertinho, tomando conta, cuidado desses pacientes. Agora, imagina numa pandemia. Então, se possível, vamos aguardar, tá? Eu acho que é uma segurança a mais. A gente sempre tem que proteger esse paciente ao máximo para que ele não precise ir para um hospital. Eu já tive paciente que fez uso de ocrelizumab e teve uma pneumonia em seguida. Logo depois teve que ser hospitalizado, antibiótico. Então, tudo que a gente não quer é que esse paciente corra riscos e vá para um hospital ou então entre uma infecção por coronavírus. De jeito nenhum, tá? Então, se possível, se houver a possibilidade de esperar, sempre aguardar. Bom, se Deus quiser, ninguém vai se contaminar com o coronavírus, mas se acontecer, lógico, sempre entrar em contato com o médico para a gente poder orientar como fazer esse tratamento junto, tá? Para não retirar a medicação de uma vez, enfim, daí depende da medicação e depende de como o paciente tá. Daí a gente tem todo um protocolo, fiquem tranquilos, que a gente vai fazer orientação. Então depende, quem faz o de glatiramer é um protocolo, quem faz o de interferon quem faz o de FINGO, enfim, são protocolos diferentes, mas fique tranquilo que todos podem ser tratados normalmente. Se essa preocupação, eu tô vendo aqui algumas perguntas perguntando se vão poder usar as medicações, podem. Acho que já tiveram várias pessoas que tomaram azitromicina por uma pneumonia tomando outras medicações. Pode sim, tá? Existem os protocolos, depende da fase que o paciente está, é um tipo de protocolo, mas pode usar, tá? E depois a gente orienta que fazer com a medicação da esclerose múltipla, tá? Bom, tem mais uma pergunta sobre a prednisona, gente. Se o médico prescreveu a prednisona é porque deve estar precisando, por algum motivo tem que controlar a doença. Eu tenho pacientes que tomam a prednisona já há algum tempo, tem paciente com miastenia que precisa, enfim, mas eu tô sempre monitorando todos, fico em cima para saber. Então, se você está em uso, é porque provavelmente precisa e seu médico deve estar te monitorando de algum jeito. Eu tenho várias pacientinhas que talvez entrem aqui e eu ligo, às vezes eu faço assim, tipo, fico um dia sem me ligar, ou sempre manda foto, manda para eu ver como é que tá fazendo em casa, tal. E daí, às vezes, fica um dia sem, eu já ligo, quero saber, por que tá sumida? Porque a gente monitora direitinho para saber. E a gente, não é porque o coronavírus chegou que a gente não vai controlar a doença de base, né? Então a gente precisa estar com tudo controlado, evitar o coronavírus, mas controlar a doença. E
É importantíssimo que nesse período a gente esteja juntinho, gente. O casamento tem que estar forte, principalmente nessas épocas, tá? Do seu médico com você. Bom, se pode tomar colecalciferol, gente, só se tiver indicação do seu médico. Se seu exame deu baixo, enfim, daí sim você vai tomar, tá? O Ministério da Saúde, a gente segue aqui em Santos, tem alguns centros, né? Tem a Unimes, tem a, o CATEM, alguns médicos particulares, tem o Dr. Joseph, que é incrível, todos esses são, nós somos muito amigos, tudo nós seguimos mais ou menos o mesmo protocolo, a gente usa o protocolo que é preconizado pelo Ministério da Saúde, tá? Então, a gente vai, se tiver em falta no organismo daquele paciente, se aquele paciente precisa, se está muito baixa a vitamina D, a gente vai repor até chegar na normalidade. Então, a gente usa esse tipo de protocolo, tá bom? Tem um paciente falando que foi sobre a infusão, deve ser sobre infusão. Gente, os pacientes do SUS, a gente, como não está funcionando lá para infusão no SUS, antes era feito no Guilherme Álvaro, tá? No hemonúcleo. Então, como pelo risco de contaminação, houve a necessidade de uma mudança de local e a Bioimune disponibilizou a Biogen disponibilizou na Bioimune para que esses pacientes possam fazer lá, tá? Agora, se é por convênio, enfim, daí o convênio define onde vai ser feita a infusão, tá? Isso eu sinceramente não sei como fazer, teria que conversar com o seu convênio, enfim, para saber se tem como mudar ou se eles dão direito a fazer na Bioimune, eles têm a relação dos convênios que dão direito, tá? Bom, Márcia, você está me perguntando aqui, depois a gente conversa pelo WhatsApp, que é só sobre recomendações, porque já está agendado na Bioimune, mas é só, depois manda um WhatsApp, tá? Que a gente converse direitinho, que eu vou entender o que você está precisando de orientações, enfim, é só mandar o WhatsApp que a gente conversa. A Leia mandando mais recadinhos. Ai, gente, eu adoro vocês. Tava morrendo de muita saudade mesmo de todo mundo. Tem, tem mais perguntas sobre a vitamina D e a vacina da gripe. Então, gente, vitamina D, resumindo para todos, existem protocolos que a gente sabe, muitos pacientes chegam perguntando, que não são o protocolo que a gente usa, tá? De fazer tratamento com a vitamina D, enfim, a gente segue o protocolo do Ministério da Saúde, aqui na Unimes. Dentro do que é preconizado, a gente só repõe aquilo que o paciente precisa, tá? Então, a gente não faz além disso. Todos os meus pacientes sabem que, assim, eu tenho uma agendinha e os exames vão de tempos em tempos, quando busca a renovação da receita, e lá, às vezes sim, às vezes não, vai com a solicitação da dosagem sérica da vitamina D, dosagem sérica da vitamina B12, dosagem sérica, enfim, de várias, eu quero saber se está tudo normal ou se eu preciso suplementar alguma vitamina, não necessariamente a vitamina D, existem outras vitaminas que também são importantes para o paciente.
E com isso, o que tiver errado nesses exames todos, eu vou organizar, tá? Então, aqui tem mais sobre a vitamina D. A vacina da gripe pode tomar, tá? É vírus inativado, então não tem perigo nenhum, pode tomar. A gente tem que lembrar que a gente está indo para o inverno, então hoje a gente está vendo coronavírus, mas daqui a pouco vai chegar outros vírus também. Então a gente precisa se preocupar com os outros também. Já colocou no mundo também. Bom, tem paciente perguntando sobre atendimentos online, enfim. Tem que ver aonde que você faz o acompanhamento. Aqui na Unimes a gente acabou fazendo essa corrente do bem. Então, existem alguns pacientes que pegam a demanda dos outros pacientes, porque como eu já tenho demanda muito grande de mensagens, às vezes eu tenho medo de perder essas mensagens de eu preciso disso, André, por favor, me dá uma ajuda nisso e tal. Então, a gente separou alguns pacientinhos que foram extremamente queridos e tiveram uma atitude extremamente altruísta de assumir essa função, de entrar no grupo e perguntar para os pacientes que estão em tratamento comigo, assim, o que precisavam, tal, e me passaram, e daí uma terceira pessoa acabou me ajudando para a gente poder fazer essa distribuição. Então foi uma corrente do bem. Precisa ver qual que é a cidade onde você está, se na sua cidade se tem, se o centro onde você faz o tratamento, se está tendo algum, porque eu sei que alguns centros, eu estava conversando com outros amigos de outras cidades que eles têm algum serviço, estão ligando para paciente para saber como é que tá, como é que não tá, enfim. Mas daí teria que saber da sua cidade. Não existe uma central que esteja fazendo para o Brasil. Então, eu não sei de onde você é, mas daí perguntar, veja onde que é no grupo de pacientes, como é que está sendo feito, tá? E, gente, sempre lembrando que na farmácia de alto custo não precisa levar receita, tá? Se você tiver sem receita, a sua receita ela vale por um tempo, tá? O que precisa da LME. A LME sim precisa ser refeita, tá? Gente, tem uma pergunta aqui. Se todos os pacientes precisam se afastar ou só alguns pacientes, dependendo da medicação. Eu pedi para os meus pacientes que fizessem home office, tá? Quem puder fazer home office, quem não puder, a gente entra com uma carta, enfim, explicando o que está acontecendo, o que tem, por que é necessidade de se fazer um home office. Então, trabalhar em casa, ficar em casa, tá? Independente da medicação. Gente, todo mundo fica em casa. Todo mundo, por favor. Ai, tem um monte de recadinho de carinho, assim. Eu sou extremamente grata, gente. Estou muito feliz. A França é uma fofa, participou da corrente do bem. Eu sou extremamente grata. Bom, Gabi, um beijinho. E a gente, assim, consegue falar com os pacientes de tudo quanto é jeito. Esses dias, eu não sou muito boa nessas Insta, Face, todo mundo sabe que tudo meu é bem recente. E esses dias eu descobri que a gente conversa pelo Insta, porque eu vi que tinha um monte de recadinho da Sebastiana, ela tá aqui. Então, Sebastiana, desculpa, eu demorei para responder porque eu não sabia que existia. Então, mas foi ótimo a gente conversar e tirar as dúvidas e quem precisar, por onde puder,
Então, ela me mandou assim, eu acharia que tudo ficava num lugar só. Ela tinha mandado, tinha entrado em outro lugar, eu não tinha visto. Enfim. Bom, gente, acho que aqui são todas as perguntas. Eu não sei se alguém quer perguntar mais alguma coisa, mas basicamente, gente, fiquem em casa, por favor. Eu tô morrendo de saudade de todos vocês. Se Deus quiser, em breve estaremos juntos, estaremos comemorando os aniversários do mês, abraçando, beijando. Mas para que tudo isso passe, para que possa encontrar lá na frente, o importantíssimo é que a gente possa ficar em casa, ficar quietinho, tá? Eu tô vendo que tem gente aqui colocando que tinha retorno na Unimes, mas daí veio o coronavírus, enfim. Independente do coronavírus, a gente tá. Tanto que quem mandou aqui, Daniel, isso tudo seu tá prontinho já. Então, eu não sei se você já pegou ou não, mas já tá tudo prontinho, tudo que você precisava. Eu vou te ver em seguida, assim que passar toda essa fase, assim que a gente voltar à normalidade, tá? E assim que você não correr riscos de ir para o hospital. Daí estaremos juntinhos, novamente, cuidando de todo mundo, de todos os pacientes, com todo carinho, tá? E, bom, gente, eu não sei mais o que falar. Bom, tá entrando aqui também pacientinha com outras doenças melinizantes, né? A gente não tem só esclerose múltipla. E os cuidados são os mesmos. Então, sempre tomar muito cuidado nas medicações da neuromielite óptica, sempre, gente, ficar em casa, toda a higiene do mundo, limpar todas as superfícies. Hoje, a, a mensagem do dia é: vamos limpar a casa, limpar tudo, deixar tudo bem arrumadinho, bem limpinho, bem cheirosinho, para que o coronavírus nem chegue perto da gente. Gente, eu não sei como que vão ser feitas as perícias, tem pergunta aqui falando, não sei, eu acho que o 135 pode orientar melhor vocês, tá? Aí dá uma ligadinha para tentar saber. Se eu souber de alguma coisa nos próximos dias, enfim, eu comento com vocês, eu mando recadinho, alguém com o grupo, tá? Ou eu posto no Insta, agora tô boa. Aqui, a Keila entrou, sumida, que não me manda foto. Há quantos dias? Hum? A gente conversa depois da live. Pegar no seu pé. Bom, as pessoas trabalhando fora de casa, e o ideal é que, assim, gente, põe uma fita. Eu vi algumas fotos no Insta, recebi também pelo WhatsApp, pessoas que põem uma fita na porta de entrada da casa. Então, deixa um espacinho ali, a área suja. Então, ali fica o sapatinho, que não entra para dentro de casa. E a pessoa que saiu para trabalhar, entrou, vai para o banho, lava a cabeça, toma um banho completo, Listerine, para depois entrar em contato com todos os outros da casa, tá? Isso é muito importante. E se quiser usar máscara enquanto estiver próximo dessas pessoas que estão saindo, também dá uma ajuda, né? Toda ajuda. Bom, gente, eu acho que é isso. Super beijinho para vocês. Amei encontrar com todos aqui, amei. Quem tiver dúvidas particulares, assim, manda para poder responder depois por WhatsApp. Acho que todo mundo que perguntou algumas coisinhas aqui tem o contato para poder me perguntar. E Keila, larga de ser fujona, manda para mim também a fotinha que você tá devendo. E é isso, gente. Eu vou deixar no Insta o primeiro filme para todo mundo assistir, para a gente poder se reunir junto com pipoca, café e fazer um momento bem especial, bem gostoso, juntinho, só falando de coisas boas, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus, tá? E ó, fiquem em casa, tá? Beijos.